Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitá. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando meu trabalho. Hoje quero te mostrar dois canários vermelhos mosaico e te mostrar a diferença entre eles. Fazer com que você tenha condições de perceber esse tipo de diferença e conseguir trabalhar da maneira mais correta possível aí no teu plantel, aí com teus canários, independente da cor que seja o teu plantel. Tudo jóia? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Me segue também lá no Instagram, @canarioqualitá. Já dá o seu like aí no vídeo, clica aí em curtir. Pois bem, temos aqui dois canários vermelho mosaico muito lindos. Eu sou suspeito de falar porque eu gosto demais dessa cor, é a cor que mais me atrai. E independente da cor que você cria aí, essas informações que eu vou passar aqui são muito importantes, porque são informações básicas para que você consiga fazer os acasalamentos aí na tua criação e evoluir, tá joia? A gente tem aqui dois canários vermelhos mosaico. É o mesmo canário, porém a estrutura de pena deles é completamente diferente. Esse canário que está mais próximo do vídeo, esse canário que está à frente, ele é um canário menor. É um canário que a gente consegue ver que ele tem mais contraste, né? O canário vermelho mosaico, ele precisa ter um lipocromo, um vermelho muito forte, e ele precisa ser um canário bem branco também, porque o vermelho e o branco precisa contrastar bastante. As zonas de eleição, essas áreas onde ele colore de vermelho, tem que ser bem definidas, bem delimitadas e bem vermelhas, e o restante do corpo dele, o restante da plumagem dele tem que ser bem branquinho para poder contrastar legal. Então a gente tem aí lá no fundo um canário que é bem maior, né? A gente consegue perceber que a máscara daquele canário que está lá no fundo é bem maior do que a de cá. Porém a gente consegue perceber nos dois o seguinte: esse canário que é menor, ele é mais branco, o de lá é mais infiltrado, ele tem mais infusão. Onde deveria ser muito branco nele, acaba não sendo tão branco. Por quê? Porque algumas penas elas colorem de vermelho, então a gente não tem uma sensação de que ele seja branquinho, né, em relação ao outro. O outro é bem mais branco do que ele. Infelizmente são dois canários que acabaram ficando sem anilha. Esse canário, por exemplo, esse canário maior seria um canário que eu poderia estar levando para disputar no campeonato do clube aqui, para poder tentar uma vaga no campeonato brasileiro. É um canário que teria condições de disputar um campeonato brasileiro, por exemplo, mas ficou aí sem anilha. Uma pena que ficou sem anilha, é um belo canário. Neste caso aqui, este canário maior, ele é um canário que tem mais valor do que o outro canário que é menor, que tem mais contraste. Porém, o que você precisa entender é que no teu plantel não adianta você ter canários somente como esse grandão aí, que é mascaradão, né? Ele é bem vermelho, a máscara dele é muito grande, o vermelho dele é muito legal, as marcações dele são muito bacanas. Não adianta você ter só desse tipo de canário no seu plantel. Por quê? Porque quando as pessoas, por exemplo, me procuram: Carlos Alexandre, eu quero uma fêmea de canário vermelho mosaico, bem mascarada, bem cabeçuda, tá, beleza. Imagine que você pegue aí no seu plantel uma fêmea que está muito próxima das marcações de um macho, né? Uma fêmea que tem uma cabeça muito grande, uma fêmea que tem a máscara muito grande, as marcações dela são bem grandes. O que vai acontecer com essa fêmea? Ela vai se aproximar muito do que esse macho maior ele tem, que são essas infiltrações, essas peninhas que eram para ser branquinhas, acabam que elas coloriram de vermelho, então ela vai ter muitas infiltrações. Se você pega um canário que tem muita infiltração e coloca com uma canária que também tem muita infiltração, ok, você vai conseguir um canário que tem uma cabeça maior, que tem uma máscara maior, talvez um canário que tem um vermelho bem legal, mas o que vai acontecer? Esse canário não vai ter contraste, então você precisa aprender a saber dosar esse tipo de coisa. É por isso que eu falo que um plantel
para que ele evolua, ele precisa de características distintas. Então, eu não posso ter só desse canário grandão no meu plantel. Eu preciso ter no meu plantel também canários como esse outro, que é um canário menor. Você repare que a máscara dele é muito bem delimitada, ele tem um vermelho muito forte. É um canário que tem estrutura de pena mais curtinha, né, em relação ao outro, que tem a plumagem dele, a pena dele é bem longa. Você pode ver aí nos flancos dele que a plumagem, eles não terminaram a muda ainda, depois eles dão uma enxugadinha, mas as peninhas deles chegam a passar, né, de tão longas que são as penas dele, desse maior. Então, seguinte, vamos supor que nós tivéssemos aqui duas fêmeas para poder acasalar no período de reprodução com esses canários. O que a gente poderia fazer com esse canário que é menor, que tem um contraste melhor? A gente poderia pegar uma fêmea que tem uma cabeça maior, que tem uma máscara grande, para passar nele, para a gente poder aumentar as marcações desses pássaros, mantendo um bom contraste, mantendo uma boa qualidade do branco. Já o outro, a gente precisa dar um passo um pouco atrás, porque a gente precisa, no caso dele, uma fêmea que é mais branquinha. Então, se a gente pegar uma fêmea que é mais branquinha, uma fêmea que tem menos infiltração, acaba que a máscara dela vai ser menor também, as marcações dela vão ser menores. Então, a gente precisa dar um passo atrás nesse canário. Não adianta simplesmente a gente sair aumentando o tamanho da máscara e fazer com que esse canário vire quase um vermelho nevado, né? A gente precisa que ele continue tendo uma categoria muito boa, que ele nos apresente que ele é um canário vermelho mosaico, né? Que a categoria dele é mosaico. A gente precisa perceber isso. Então, isso depende muito do que o seu plantel precisa. Eu já tive pessoas que me procuraram: Carlos Alexandre, olha, o meu plantel tá assim, tá assado, os meus canários estão muito grandes, estão muito cabeçudos, estão muito mascarados, mas eles estão sujos, estão infiltrados, o que eu preciso? Aí você precisa de fêmeas mais branquinhas. Carlos Alexandre, os meus canários têm um vermelho legal, tem um contraste legal, mas a máscara é pequena, o que eu preciso? Aí você precisa de fêmeas mais cabeçudas, de fêmeas que têm uma máscara maior. Por que a fêmea precisa ser cabeçuda também, ter a cabeça grande? Porque não adianta você tentar colocar máscara numa cabeça pequena, vai acabar passando. Você consegue perceber como a máscara desse canário menor, esse que está no fundo da gaiola, ela é bem delimitada? Por quê? Porque ela coube certinho na cabeça dele. Já o outro lá, a cabeça dele é grande, mas a máscara é tão grande que ela chega a passar. Tá vendo que ela forma uma certa vírgulazinha, não é muito grande, não é muito exacerbado, mas ela forma uma certa vírgulazinha lá atrás dos olhos dele. Então, isso é um defeito que precisa ser corrigido. Lembrando que não existe um canário perfeito. O canário perfeito está no manual. A gente precisa tentar alcançar aquele canário do manual ali. Mas, para isso, precisa-se de muito trabalho. Então é o seguinte, por que eu disse que isso é válido para você que não cria vermelho mosaico também? Para você entender que existem características no teu plantel, características que você precisa trabalhar dentro do seu plantel para que você consiga evoluir. Vamos supor que você crie cobres. Existem propriedades, existem características nos canários cobres que você precisa acasalar, acertar os acasalamentos para que você não ultrapasse, por exemplo, os limites. Por exemplo, vamos supor que o seu plantel de cobre é muito bom, seus pássaros são bem oxidados, mas você consegue uma oxidação tão grande que você perde no desenho. Seus pássaros são tão negros que eles nem demonstram desenho. Seus pássaros serão penalizados por isso. Então não adianta que o pássaro seja somente negro, ele precisa demonstrar um desenho também. Tá entendendo que existem características que precisam de um macho certo para uma fêmea certa no seu plantel? O acasalamento não pode ser somente você colocar um macho e uma fêmea, você precisa entender aquilo que você cria, a cor que você cria, ou a raça de porte, ou o canário de canto que você cria aí. Você precisa entender as características que são necessárias para você conseguir chegar no filhote ideal. Então isso que é importante, tá joia? É isso que é interessante. Por isso que a gente sempre fala para você focar em uma, duas cores no máximo no início, depois você pode até abrir um pouquinho, criar outras cores, mas no início é sempre bom você criar poucas cores. Por quê? Porque aí você consegue se manter mais focado, você consegue entender melhor sobre aquilo ali. Depois você tem condições de evoluir, de crescer, de criar outras cores ou outras raças, mas a princípio é sempre bom você focar em menos, porque aí
você vai ter condições de fazer melhor, tudo jóia? Se esse vídeo foi importante para você, coloca aqui nos comentários o que você aprendeu a partir desse vídeo, o que você vai fazer aí no seu plantel através do que você aprendeu aqui nesse vídeo para melhorar aí o teu plantel. Coloca aqui nos comentários para a gente conversar um pouquinho. Já dá o seu like aí no vídeo, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos no WhatsApp, lá no Facebook, tudo jóia? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações e me segue também lá no Instagram, @CanarioQualitar. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus!